Saudações, vigia das pessoas. Veja que bonito. Eu ganhei esse porta-livro. Não sei qual o propósito original dessa caixinha aqui, mas eu ganhei de uma amiga. Não vou falar o nome dela porque ela está no grupo. Talvez ela não queira se expor. Se ela quiser, sabe, é um presente simples, mas muito valioso. Porque aqui dentro eu guardo a maior preciosidade da minha vida. A palavra de Deus. Estamos começando uma nova jornada sob o título Salmo como você nunca viu. É sempre bom começar pelo começo. Então hoje, no canal Vigia das Pessoas, Salmo 1, como você nunca viu. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Amém? Salmo 1. Vamos meditar no Salmo 1. Salmo 1. Bem-aventurado. Tem versões que dizem felizes. A versão que eu ouvi o Cid Moreira hoje, naquela voz inconfundível. Felizes são aqueles. Então, felizes são aqueles que se detêm no caminho do Senhor. Felizes são aqueles que vivem meditando na lei de Deus de dia e de noite. Eu não sei quem é que medita na lei de Deus de dia e de noite o tempo todo, mas o salmista fazia isso. Esse Salmo 1 não aparece a autoria aqui, mas deve ser do campeão dos Salmos. Não sei, mas deve ser do próprio Davi. Se não for, pudesse ser. Quando eu era jovem, muito jovem, eu sempre tive o temor do Senhor. Sempre. Lá em casa, a gente era bem religioso. Assim, a minha mãe levava todo mundo. A minha mãe levava todo mundo para a igreja.
A nossa casa era a casa dos 7 homens. Sim, eram 6 irmãos e o 7º o papai. Só que eram homens tementes a Deus, porque mamãe fazia a gente andar na linha. Existia na época, quando eu era jovem, menino, um provérbio que dizia assim, não sei se você se lembra disso, se você se lembrar, você vai estar entregando a sua idade. Segurem suas cabritas, que os meus bodes estão soltos. Mamãe que nunca foi machista, nem feminista, mas ela vivia a vida justa. Ela falava várias vezes, pois aqui em casa é diferente. Não quero que ninguém segure suas cabritas. Eu vou segurar os meus bodes. Graças a Deus por isso. E mamãe nos orientava como viver vida santa, fugindo da roda dos escarnecedores. Depois que eu cresci, que eu fiquei adulto, só então eu fui perceber que, na verdade, eu tinha crescido num lar bem religioso. Mais religioso do que os lares da nossa vizinhança, assim, na média. Porque eu não lembro de mamãe, deixa eu ver aqui para não mentir, não lembro, ela sempre lia assim. Mas eu não lembro de mamãe nos dando instrução, assim, sabe, com os filhos sentados e ela falando, não. Ela lia suas coisas, lá em casa tinha uma Bíblia grande que ficava sempre aberta, eu não sei se no Salmo, mas eu lembro que quando eu era muito jovem, eu lia essa Bíblia. E um dia eu li sobre a lei do Senhor. Não sei qual livro, eu só sei que falava do sábado como dia santo. Né? Eu li aquilo e aquilo ficou na minha cabeça. Eu devia ser muito jovem, não mais que 12, 13 anos. E eu tive uma professora que ela tinha um segredo. E eu não sabia qual era o segredo. Na verdade, eu não sei até hoje. Eu estou suspeitando que pudesse ser isso, não sei. Pode ser que não seja isso. Eu era muito jovem, estava na escola ainda durante o dia, porque a maior parte da minha vida eu estudei à noite. Mas eu estava estudando de dia e aí estourou uma grande greve estadual. Lá no meu estado sempre tinha greve estadual. Então as aulas seriam repostas aos sábados. E curiosamente a minha professora não frequentava a escola ao sábado. Eu nunca liguei esse fato à possibilidade dela ser religiosa. Mas no futuro, quando eu descobri,
essa peculiaridade, eu sempre penso que ela tenha faltado às reposições no sábado, justamente por motivo religioso. Não sei, talvez eu nunca vá saber isso. Mas eu estou contando isso porque, para que você perceba que a roda dos escarnecedores é muito doída. Para usar um termo de um pregador moderno que está aí no YouTube, eu gosto dele. É um senhor já sexagenário, septagenário, né? E ele disse que sempre foi assim. Ele não usa a palavra escarnecedor, mas ele diz que sempre foi criado sem muita noção da vida. Ele pertencia a um grupo errante e ele diz que esses grupos errantes, eles tinham um relacionamento diferente com a família. Eles não se importavam em dar os filhos, deixar os filhos, e ele foi deixado aos 8 anos de idade. E isso ocasionou para ele uma infância doída, uma adolescência triste. E aí, por comparação, eu fico pensando, não, lá em casa era muito diferente. Papai era um homem assim, sério, ele falava pouco, mas a chefia em casa era da mamãe. Quem mandava era a mamãe, a gente adorava a mamãe. Ela acabava com as varas em nossas costas. Eu lembro das surras que ele levava. O único que eu não lembro de ter levado surra era um irmãozinho mimado. Você sabe do que eu estou falando. Tudo sobrava para mim. E esse ficava poupado. Mas éramos uma família religiosa. Papai era de uma religião evangélica, mas nunca lembro dele ter pregado para a gente. Meu tio, que era irmão dele, caçula, esse sim, eu sempre via ele com a Bíblia debaixo do braço, um instrumento musical, não lembro, mas papai eu não lembro, acho que ele deve ter caído da graça muito cedo, não sei. Muito cedo no seu casamento, eu não sei. Porque quando eu me entendi por gente, ele já estava com dificuldade de saúde e quem dirigia a família com braço de ferro era a donazinha. Eu adorava minha mãe. Ela era amada pelos vizinhos. Pela família. Ela era um doce de gente. Então, mas eu não... Nós éramos religiosos, sem aquela religiosidade que se aponta hoje como sinal de... como sinal cristão de... Ai, Senhor, a palavra. Como sinal cristão de grupo religioso, de família religiosa, por exemplo. Oração constante, leitura da Bíblia, cânticos, salmos, não lembro disso. Mamãe cantava muito, tanto música da igreja como músicas populares. Ela era bem devota da Santa Famosa,
fazia promessas. Eu não lembro se eu tive alguma promessa, mas os meus irmãos sempre tinham uma promessa. E um dia eu vou contar que é a promessa de um dos meus irmãos. Barato. Mas estou dizendo isso para quê? Para dizer que eu nunca frequentei roda de escarnecedores. Nunca fui escarnecedor. Vírgula. Eu fui escarnecedor, sim. É doído isso, mas a gente precisa ser honesto, né? E contar as mazelas. Porque a gente leva uma vida simples, mas eu fico olhando assim o passado e os modelos que a gente tinha no passado, e a coisa poderia ter sido muito pior. Deus me livrou de tanta coisa. Deus me impediu de cometer tanta besteira que eu hoje olho para o passado e louvo ao meu Deus e falo, obrigado, Senhor. Talvez as intercessões de minha mãe, as orações, as rezas que ela fazia, tenha nos protegido, né? E especialmente tenha me protegido. Eu não sei se foi depois da morte de mamãe ou se foi antes, mas se instalou uma igreja evangélica na frente de nossa casa. Era uma igreja barulhenta, não sei o nome da igreja. Até hoje ela está lá. Até hoje, até quando eu fui em casa, na última vez que eu fui. E como que eu escarnecia? Em casa tinha um som muito forte, até parecia o som da igreja. Meus irmãos mais velhos, eles gostavam de fazer festas nas casas, né? Naquela época chamava de brincadeira. Onde é que vai ser a brincadeira hoje? Então, geralmente, um dos vizinhos cedia a casa e se fazia festa, com dança. Às vezes tinha um aniversário, às vezes um casamento. Não lembro direito, mas era, sempre tinha. E essas festas, elas iam madrugada dentro. Eu era muito jovem, muito garoto. Mas eu lembro que eu não gostava dessas festas. Meus irmãos todos frequentavam. Inclusive o caçulinha, né? Ele gostava mais do que eu. Mas num dado momento eu me lembro de estar escarnecendo esse grupo de religioso. Não sei a que grupo pertencia, mas como que eu fazia? Estou confessando aqui, tá bom? Acho que eu nunca confessei isso para ninguém. Eu ligava o som e imitava o pastor pregando. Ah, em casa era muito divertido. Meus irmãos menores, né, achavam divertido. Eu não sei quantas vezes eu fiz isso. Acho que não muita, não sei. Logo depois eu perdi o interesse, não sei. Só sei que isso é escarnecer. Mas na época eu não tinha noção disso. Eu achava, sinceramente, que os crentes, eles não eram de Deus, não. Eu achava que eles eram, assim, um grupo estranho, né? Eles não gostavam dos católicos e nossa família era católica. Eu tinha um certo preconceito com os religiosos não católicos. O que é escarnecer? Escarnecer é isso que eu acabei de descrever, mas eu vou te mostrar um exemplo bíblico. Quando Eliseu herdou a capa de Elias,
e se tornou profeta, ele estava voltando para sua região, onde ia profetizar, e um grupo de meninos, não sei se 40 meninos, né? Meninos, a Bíblia diz meninos, mas eram jovens, beirando seus 18 anos. E eles, quando Eliseu estava subindo o caminho, eles gritavam: "Ah, velho careca", né? O texto que eu lia na época falava: "Sobe, calvo, sobe, calvo". Mas soa mais ou menos assim: "Ô, seu velho careca". E o texto diz que Elias, eu não sei se ele amaldiçoou os meninos, eu não sei se ele orou ao Senhor, mas o fato é que apareceu uma ursa braba, ou 3 ursas, não lembro agora, e ela devorou os jovens. Sabe, aquele juízo instantâneo. Até hoje isso ainda me causa espanto, né? Como que o profeta destruiu aqueles jovens? Fico pensando. Eu já ouvi sermão dizendo que foi porque ele estava começando o ministério e ele precisava se firmar, então se ele não se impusesse ali, ele teria problema, né, para demonstrar autoridade, mas eu não sei. Então, isso era escarnecer. E os escarnecedores, como dizem os salmos, eles estão no caminho da morte. Sim, estão no caminho da morte, estão à beira do precipício. Tanto é que quando eu me converti, na verdade eu sempre me senti meio crente. Deus, ele sempre me preservou desde muito jovem. Mas eu me converti à igreja evangélica, acho que não muito tempo depois desses escarnecimentos, né? E eu lembro que eu ficava com vergonha, porque eu estava me unindo a um grupo que eu tirava sarro. Os meus irmãos falavam isso, né? E eu falava, fazer o quê, né? E foi isso. Então, os salmos, ele está sempre louvando a Deus e sempre chamando a nossa atenção para a poderosa lei de Deus. A lei de Deus, ela precisa ser meditada, vivida, sabe? Quando eu era jovem, eu fiz o batismo, eu fui batizado quando criança, bebê, e fui crismado por volta dos 13, 14 anos, não lembro direito. Mas eu lembro que nós tínhamos a lei era o catecismo. Então, a gente meditava nisso, a gente estudava isso na escola. Tinha uma professora de catecismo na escola. A gente frequentava, acho que aos sábados, a gente tinha que frequentar para fazer a crisma. Então era gostoso, sabe? Uma vida meditativa é boa, é gostosa. E esse andar com Deus me preservou na minha juventude. Esse pregador que eu te citei agora, não vou falar o nome dele em respeito, né? Ele não me autorizou a falar em nome dele, mas ele diz que na altura de seus 70 anos, ele ainda é perseguido por coisas da sua infância, porque ele teve uma infância muito conturbada. Ele fala que ele veio do lixo, né? Ele fala, minha vida era podre.
E então essas cenas da sua juventude o perseguem até hoje, né? E ele fala da promiscuidade, né? E graças a Deus, lá em casa, a gente não tinha isso. A gente era preservado. Nós não tínhamos televisão. Você acredita? A TV foi entrar na minha casa, eu já tinha bem mais de, acho que 12 anos, ou até mais, não sei. Então a nossa primeira infância, a primeira infância do 0 aos 7 anos, foi perfeita para todos nós. Então, nesse ponto, todos nós preservamos alguma santidade, porque a gente não foi exposto a esse mundanismo moderno que destrói a consciência humana e a gente nem se apercebe disso. Eu fico olhando minhas filhas, sabe? Às vezes elas têm atitudes que eu olho e falo, isso é influência de infância. Meu Deus, misericórdia, eu tive uma infância tão boa, tão preservada. E as minhas filhas não tiveram. Meu neto não tem. Meus netos, porque eu tenho dois, um neto e um neto postiço. Um dia eu vou contar essa história. Mas a gente percebe como eles sofrem, como eles lutam com essas situações. Então, nós estamos começando reflexão sobre Salmos. E a lição de casa é essa. Amanhã eu vou continuar falando sobre isso, senão você vai me abandonar e não vai querer se inscrever no canal, não vai dar like e nunca vai compartilhar, porque quem vai compartilhar um vídeo desse tamanho, meu Deus? Eu preciso aprender urgente a fazer mixagem, será? Como é que chama? Para poder deixar esses vídeos menores, para que fique mais palatável. Bom, então foi isso. O Salmo 1 tá comentado. Espero que você goste, né? Coloque aí os comentários no vídeo embaixo. Ou, se você preferir, no grupo do WhatsApp. Nós temos um grupo do WhatsApp onde a gente medita na lei do Senhor dia e noite. Que o vigia das pessoas, que o vigia das pessoas te abençoe. Que o vigia das pessoas te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas coloque seu rosto sobre ti e te dê paz. Paz eu preciso sentir, paz divina. Desculpa. Só esta paz transmitir, dom real. Amém.